Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Nós vamos iniciar o culto desta noite, dia 22 de abril de 2020. Vamos clamar ao Senhor. A igreja precisa clamar ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por todas as bênçãos recebidas do Senhor. Obrigado porque o Senhor se faz presente nas nossas vidas, ó Deus, nas nossas famílias, e somos gratos, Senhor. Queremos nesse momento te pedir pela tua igreja reunida de forma online, Senhor. Abençoe a todos indistintamente, Senhor. Que a tua graça e a tua misericórdia nos alcance, ó Deus, nesse momento de isolamento social, um momento em que estamos enfrentando um inimigo bem pequeno, mas grandioso nos seus efeitos, ó Deus. Mas muito mais poderoso é o Senhor. Muito mais grandiosa é a tua palavra, Senhor. E estamos também em oração, clamando ao Senhor, ó Deus, que cuide das nossas vidas. Nos livre de todo e qualquer mal, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Pedimos pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, ó Deus, pais, maridos, esposas, todos os membros da tua igreja, ó Deus. Abençoe aqueles que precisam trabalhar, que estão trabalhando, para que, ó Deus, dê continuidade aos serviços essenciais, ó Deus. Ó Pai, proteja-os, livra de todo e qualquer mal, Pai. Nós queremos ainda te pedir por esse vírus, ó Deus, que o Senhor o destrua em nome de Jesus, que ele caia por terra, ó Deus, todos os seus efeitos, a sua malignidade, ó Deus, que o Senhor venha dar vitória à tua igreja sobre este inimigo, Senhor, que parece invisível, mas que tem afetado muitas pessoas ao redor do mundo. Queremos te pedir, Senhor, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão com problemas financeiros, ó Deus, que o Senhor sustente a cada um dos teus servos, ó Pai. Tenha misericórdia de todos nós, ó Deus. Aqueles que estão passando por algum problema de saúde, que o Senhor visite também, Senhor. Visite aqueles que tiveram perda familiares, Senhor. Conforte, console os corações. Ó Deus, nós não temos a quem recorrer, pois só Tu tens palavra de vida eterna. Nos abençoe. Fale conosco através da Tua palavra que será lida, será pregada pelo Teu servo, irmão Moisés, ó Deus. Que possamos entender a mensagem do Senhor nesta noite, Pai. São estas bênçãos que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado.
a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Boa noite, IBM. Estamos aqui para mais um culto de oração. E nós temos esse prazer imenso de poder hoje meditar com os irmãos e vamos já imediatamente consultar a palavra de Deus que vai nos falar nessa noite aos nossos corações. Nesses dias tão difíceis que estamos passando. E esses dias difíceis para todos nós, para também os cristãos, para também aqueles que têm Jesus no seu coração. E, mesmo assim, nós estamos passando dificuldades e problemas. E quantos de nós não estamos atravessando essas dificuldades no caminho de Emaús? Escolhemos exatamente o texto que se encontra em Lucas 24, de 13 a 29, para a nossa meditação nessa noite. Gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura da palavra de Deus que se encontra nesse texto, conforme eu acabei de mencionar. Diz assim a palavra de Deus: E eis que no mesmo dia iam dois deles para a aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios. Isso significa mais ou menos 11 quilômetros, cujo nome dessa cidadela era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E eles lhe disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só o peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele, o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o corpo, acharam que também tinham visto uma visão de anjos e dizendo que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam também assim como as mulheres haviam dito, porém não viram Jesus. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que o profeta disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia mais longe. E eles os constrangeram, dizendo:
fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Essa passagem, essa história, na verdade, de dois discípulos que alguns teólogos, alguns estudiosos acham que era o próprio Lucas com Cleopas, ou talvez um casal de discípulos, Cleopas e sua esposa, que estavam indo para casa. Na verdade, havia sido uma semana conturbada. Eles haviam passado por muitos problemas e muitas dificuldades, enfrentando traumas da pior espécie. Por quê? Alegavam ele que o Mestre Jesus, o profeta que eles esperavam como o grande libertador, havia morrido, e com ele morrido todas as esperanças, todas as certezas, e estavam vivendo momentos de incerteza na vida. Nós também estamos passando por momentos de incerteza. Nós também estamos passando, não por uma semana difícil, mas já se passa mais de um mês ou 40 dias, poderíamos até dizer uma quarentena de dias, que nós estamos vivendo, alguns até trancafiados em casa e com interrogações e com a esperança que pode estar, vamos dizer assim, sendo abalada para todos nós. Mas eu quero, nessa noite, meditar com os irmãos que esta situação pode realmente trazer algumas dificuldades até maiores espirituais para nós. Por exemplo, nós podemos estar enfrentando agora dificuldades pessoais e os nossos interesses pessoais podem estar se voltando muito mais para interesses pessoais do que para a nossa vida espiritual. Por outro lado, nós estamos muitas vezes esquecendo de compromissos nossos com Cristo Jesus. E era mais ou menos isso que estava acontecendo com aqueles dois discípulos. Basta dizer que eles deixaram o convívio com os outros discípulos que ficaram em Jerusalém e eles falaram um para o outro naturalmente: vamos voltar às nossas atividades, nossos interesses pessoais, porque para nós tudo morreu, com Jesus Cristo morto também. Então, os interesses pessoais podem ter ficado acima dos interesses espirituais e da causa do Mestre, e também o próprio compromisso deles com Jesus Cristo, porque eles eram discípulos. Lucas faz questão de enfatizar que eram dois discípulos de Jesus a caminho de Emaús e deixando Jerusalém, a capital espiritual e onde tudo acontecera e onde realmente era a capital da promessa para eles. Por outro lado, a própria situação nossa também está nos deixando longe do convívio com a igreja e a comunhão com os nossos irmãos. Essa dificuldade eu posso colocar como a comunhão em que nós fisicamente e semanalmente estávamos perto um do outro. Muitas vezes ali nos próprios cultos de oração, como hoje, e também nos cultos e estudos da palavra no domingo de manhã e à noite. Era aquela festa espiritual da qual nós participamos muitas e muitas vezes, semanalmente. Isso pode abalar a nossa comunhão pessoal com os irmãos e até com o Mestre. Por outro lado, a comunhão com o corpo de Cristo é uma edificação que nós temos com o corpo de Cristo. Essa comunhão faz com que a gente cresça na fé, a gente cresça na esperança e até na expectativa da volta de Jesus. Tudo isso pode estar contribuindo para nossas incertezas e as nossas interrogações. Mas há alguns motivos para não seguirmos para Emaús. O caminho para Emaús é realmente um caminho que pode significar muito para nós nessa noite, nesse estudo. Primeiro, a lição que eu quero deixar em primeiro lugar é que
a certeza de que Jesus está presente conosco poderia estar sendo abalada para aqueles discípulos que eles já não estavam contando com a presença de Jesus. Mas tenhamos sempre a certeza de que Jesus estará sempre presente conosco. Uma das últimas palavras de Jesus para os seus discípulos foi exatamente essa: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E no versículos 18 a 21, nós podemos ter essa certeza absoluta de que Jesus estará conosco e está conosco sempre. Olha só, e respondendo um, cujo nome era Cleopas, ele diz: és tu peregrino em Jerusalém e não sabe das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ele perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Olha só, eles não tinham a certeza e não tinham a certeza absoluta de que Jesus era um Deus presente e que Jesus estava com eles. Eles tinham Jesus do lado e estavam desconhecendo a pessoa de Jesus. Eu até posso perguntar a você: se Jesus hoje aparecesse para você, quanto tempo você levaria para reconhecer que era Jesus ao seu lado? E Jesus está ao seu lado. Você está talvez confinado na sua casa, mas saiba que Jesus está presente aí. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali estarei. Não foi o que ele prometeu? Então, se nós estamos aqui, como eu, estamos em 3 pessoas, Jesus está presente, porque ele prometeu, e essa é uma certeza absoluta que nós podemos ter. Então, tenha essa certeza que mesmo no caminho de Emaús, Jesus está presente. Outra coisa é que você deve imaginar que as incertezas surgem nos dias de hoje e estão surgindo, e há um caminho de Emaús em que essas incertezas estão presentes. Esses discípulos ali no versículo 17, eles até falam assim: que palavras são essas? Jesus diz a eles: que palavras são essas que vocês estão trocando? Por que vocês estão tristes? Ora, hoje pode ser até um dia de tristeza para todos nós. Nós estamos longe dos irmãos. Nós estamos apenas tendo contato pelas redes sociais, pelo telefone, e isso muitas vezes pode nos trazer tristeza. Tristeza é algo que surge de repente, porque começamos a pensar como eram bons aqueles cultos, aquela manhã tão gostosa com o café da manhã e depois o estudo bíblico, e depois nos preparando para de noite, a gente ter uma palavra, aqueles louvores que contagiavam os nossos corações. Isso pode realmente, agora, no caminho de Emaús que estamos atravessando, trazer tristeza para os nossos corações. E vejam só, não deixe que essas dúvidas do amanhã e de quanto tempo vai durar esse tempo, esses 11 quilômetros de caminhada dos discípulos ali, estavam trazendo dúvidas, incertezas, preocupações, porque já não tinham mestre e estavam sós caminhando. A noite já estava chegando e eles estavam caminhando para casa, para voltar às suas atividades, cheios de dúvidas do que poderia acontecer. Outra coisa que eu quero lembrar é que, às vezes, nos esquecemos da palavra de Deus. Uma das coisas que Jesus, conversando com eles, fez questão de ressaltar foi o seguinte: vocês se esqueceram e os corações de vocês estão duros no ponto de se esquecer da palavra dos profetas, desde aquilo que Moisés escreveu no Pentateuco, na Torá, que era o livro daquela época, e tantos profetas que falaram das promessas do nosso Pai Celestial, e agora vocês se esqueceram de tudo isso?
Tudo isso está relatado lá. Vocês são duros de coração mesmo. Ora, muitas vezes, nós nos esquecemos da palavra de Deus e de tudo que ela contém. E tudo isso, na verdade, pode se tornar um motivo das incertezas, das dúvidas e das preocupações surgirem no nosso coração. Por isso, eu quero ressaltar que essa palavra de Lucas, no caminho de Emaús, lembrando essa história desses dois discípulos, nos fazem lembrar que a palavra de Deus é muito importante para nós nessa hora de incerteza. Ela que pode nos trazer certezas de um futuro melhor, do que será amanhã, e de que Deus, inclusive, está no controle da situação. Foi isso que Jesus quis mostrar para eles nos versículos 25 a 27, que diz o seguinte: ó honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E ele começou por Moisés e por todos os profetas e explicava o que se achava nas Escrituras. Vamos voltar sempre às Escrituras. Não vamos deixar de lado. Vamos deixar com que ela aqueça os nossos corações nesses momentos tão difíceis que estamos passando desse coronavírus, desse Covid-19, que está perturbando o país inteiro. Aliás, está perturbando e trazendo dor e sofrimento para o mundo todo. Outra coisa que esse texto pode ser colocado agora é o seguinte: quando chegou na encruzilhada do caminho, e nós estamos, na verdade, numa grande encruzilhada, vivendo aqui nesse país, nesse mundo, é a encruzilhada do amanhã. Quando nós estamos nessa encruzilhada, esses discípulos, na verdade, convidaram Jesus para entrar na casa deles. Preocupado com a continuação daquele peregrino na sua viagem, vendo que a noite iria chegar, e a noite sempre é perigosa, e a noite da nossa vida também é uma incerteza nessa hora. Estamos chegando nos momentos cruciais do pico do coronavírus. Veja só, eles convidaram Jesus para entrar, e Jesus aceitou. Olha só, é um momento em que você está na sua casa, você está confinado, você está separado da igreja fisicamente. Convide novamente Jesus a entrar no seu lar. Peça a Ele para entrar. Mostre para Ele que o seu desejo é esse. Lá no Apocalipse até ele diz: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. E foi exatamente o que Jesus fez. Ele entrou para cear, era a hora da ceia da noite, e ele, sentado à mesa, fez questão dele mesmo servir. É interessante pensar nisso, que normalmente era o anfitrião que servia o pão e servia o alimento, mas Jesus toma o pão, quebra o pão e vai servir, e nessa hora eles reconheceram que era Jesus. Olha que coisa interessante. Muitas vezes Jesus está presente e nós não reconhecemos que Ele está presente. Procure pensar nisso, meu irmão, que você deve reconhecer que Jesus está presente nessa hora e Ele é o Senhor da situação. Ele quer te servir, Ele quer te ensinar, Ele quer mostrar o que está nas Escrituras, na palavra de Deus, nas promessas, para os dias difíceis de incerteza nessa hora. Ele vem com palavras de certeza. E, finalmente, eu quero pensar com você. Permita que as Escrituras, a palavra de Deus, agora seja lembrada com ardor, queimando o seu coração nesse momento, para que você enxergue. O que faltava àqueles discípulos era enxergar, ver. Eles estavam cegos, porque não viam o Jesus amado na presença deles. Muitas vezes nós estamos cegos
pelos problemas. Nós somos cegos porque não conhecemos a palavra de Deus. Nós estamos cegos porque esquecemos das promessas de Deus. E essa cegueira pode fazer com que a gente sofra, fique triste e perca muitas vezes as esperanças. E até mesmo tome decisões precipitadas na nossa vida espiritual. O crescimento na nossa vida espiritual exige que a gente esteja ligado à palavra de Deus. Ela que pode fortificar. Ela que é lâmpada para os nossos pés, para mostrar o caminho. Ela que pode iluminar o nosso caminho. E ela pode aquecer os nossos corações. Eles mesmos disseram: você percebeu que ardia os nossos corações quando ele estava ensinando? Foi uma providência muito grande que Jesus ali presente nessa hora, naquele caminho tão perigoso, que é como hoje, o nosso caminho que está aqui à nossa frente, com essa dificuldade de saúde e dificuldade de enfrentar esse vírus. Mas o vírus maior que pode nos prejudicar é a gente esquecer da palavra de Deus e esquecer que Ele está presente conosco sempre. Finalmente, eles voltam para Jerusalém. Emaús não é o lugar do crente. Emaús não é o lugar para o discípulo de Cristo. Emaús não é o lugar para aquele que realmente precisa voltar para servir ao Mestre. Voltaram para dar a boa notícia. A boa notícia hoje é que Jesus está presente, Jesus ressuscitou, Jesus vive e está conosco para sempre. Eles voltaram para dar a notícia aos discípulos. E qual a surpresa? Tornaram a reencontrar Jesus lá com os discípulos, porque ele entrou ali e falou: paz seja convosco. É isso que Jesus quer, trazer-vos a paz, trazer-nos a paz para esses dias tão difíceis em que a paz não está reinando no coração de muita gente, mas glória a Deus, porque a paz reina nos nossos corações hoje. Quero terminar lendo uma poesia muito linda do Joia Júnior, que escreveu há muito tempo, um grande querido irmão em Cristo que eu tive o prazer de conhecer e estar com ele muitas vezes em reuniões dos jovens na década de 70. Olha só que poesia maravilhosa, que inspiração divina teve Joia Júnior. Quero terminar com isso, que é a minha oração nessa noite. Fica, Senhor, comigo. Fica, Senhor, comigo. A noite é vasta e fria. Segura minha mão até que chegue o dia. Em tua companhia é claro o meu caminho, e eu não quero ficar para sempre sozinho. Não fosse o teu cuidado, Senhor, e eu por certo estaria abatido e infeliz numa senda de espinho. Fica, Senhor, comigo. O coração da gente é fraco e pequenino e bate fortemente ao ruído menor dos prenúncios fatais, de procelas cruéis e rudes temporais. Dá que eu possa sentir, Senhor, eternamente, amparando o meu ser, teus braços paternais. Fica, Senhor, comigo. A mocidade passa, como é leve espiral, escura de fumaça, e a solidão do velho é triste e sem alento, é plena de incerteza e mau pressentimento. Ao teu lado eu terei consolo na desgraça, conforto na miséria e paz no sofrimento. Fica, Senhor, comigo. Os meus olhos sem luz querem também te ver na estrada de Emaús da minha vida, pois só tu és o meu abrigo, meu amigo melhor, meu verdadeiro amigo. Por isso eu te peço, ó bendito Jesus, eu não quero estar só. Fica, Senhor, comigo.
Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.